Meu nome é Fernando Alvarez, no mercado de seguros há 40 anos nesse ano de 2026 e como corretor de seguros, 30 anos no mercado. Olha só, a gente, quando começa a contar um pouco da história da gente, nós temos que entender que são pessoas que fazem a nossa história. Eu tenho tantas pessoas para agradecer porque eu não me imaginava estar no mercado de seguros. Eu era mirim num escritório comercial de contabilidade e aí fui convidado para ser contínuo na Itaú Seguros por indicação de uma prima da minha mãe, a que eu devo muita gratidão. E assim, eu lembro na época que o salário era 5 vezes mais do que eu ganhava. Era um negócio absurdo, mas só que naquela época, meu pai passava por uma dificuldade da empresa, então a gente ajudava muito em casa, né? Onde meu pai trabalhava. Então a gente ajudava muito em casa, com o nosso cheque cardápio na época, né? E assim, foi que fui trabalhando como contínuo, depois fui promovido a escriturário B, e isso trabalhando na Itaú Seguros, isso na década de 80, né? Comecei em 86 e fiquei até Itaú Seguros até 91, quando a Itaú passou por uma reestruturação grande e nós fomos dispensados, 30 e poucos funcionários foram dispensados. E aí, você sem fazer nada, foi quando outras pessoas me ajudaram, meu cunhado, o primo, que é outro corretor amigo, falou, vem trabalhar aqui na AD Corretora de Seguros, né? Como freelance. Eu era agenciador de seguro de vida. Eu lembro que eu fazia agenciamento com cartões proposta na época, mas era freelance, eu precisava ganhar dinheiro. E eles gostaram do meu trabalho e me contrataram depois do trabalho feito. E eu fiquei trabalhando nessa corretora até 96, onde aprendi muito, foi uma escola. E depois de 96 até agora eu estou com a minha corretora aberta aqui no mercado e graças a Deus está indo muito bem. Na época eu somente namorava minha atual esposa, né? Nós estamos casados há 27 anos, juntos há 34 anos juntos. Então ela foi assim, o meu braço direito, esquerdo no começo da corretora, porque não é fácil, começar do zero não é fácil. Quando você não tem uma carteira, você começar sua corretora não é fácil, mas eu garanto que é prazeroso. Olha, no começo, se teve alguma pessoa que desacreditou, veladamente as pessoas não achavam que ia dar certo, enfim, porque realmente no começo é muito custoso, né? Tem que ter uma força de vontade, tem que realmente, vamos dizer, se abster de várias coisas, principalmente família, né? No começo da corretora, como no quarto, quinto ano, a minha filha já tinha nascido, a filha mais velha, então a gente tem que se dedicar ao trabalho. Então eu deixei muito tempo na corretora e às vezes hoje eu faria diferente um pouco, né? Talvez eu ficaria mais com a minha filha, com as minhas filhas um pouco mais e com a minha esposa também, né? Mas realmente o pessoal assim desacreditava, você acha que isso vai ser rentável, né? E eu acreditava, porque eu via ali que cada dia que eu trabalhava cada vez mais, eu conquistando clientes com o meu jeito de atender, com o meu jeito de ser. Então isso daí realmente fez com que eu mesmo acreditasse, minha esposa também. Então aí é que está o apoio da esposa, né? Vai embora, vai que eu tô aqui. Então isso é muito importante. Tem um momento muito legal, momento difícil, que eu falo que é legal porque foi no primeiro dia que eu abri minha corretora, que eu lavei o rosto, eu nunca vou esquecer essa cena. Eu lavei o rosto e olhei no espelho e falei, rapaz, para onde eu vou agora? Para onde eu vou? É interessante, né? Porque a gente abre naquele ímpeto, né? Enquanto não tem filho, vamos abrir, que agora é o momento, né? Mas a hora que eu lavei o rosto, que eu enxuguei, que eu olhei no espelho, falei, opa, porque você estava empregado, aí você agora passa a ser patrão, passa a ser empresário, né? Você fala, caramba, para onde eu vou? Mas eu tive uma rede de apoio, tive muita gente que acreditou, tive o apoio da minha esposa incondicional, né? E eu vou falar um negócio para vocês. Pode parecer piegas, mas se não for Deus para dar uma calma para a gente, para nortear, para ser o nosso escudo, para ser a nossa força, para ser a nossa motivação para levantar todo dia e ir para frente, não vai. Então você tem que realmente ter essa força de vontade e para mim a fé em Deus foi com que eu e minha esposa pudéssemos fazer a corretora que é hoje.
Olha, é assim, talvez não ter começado antes, mas foi no tempo certo também. E algum erro que eu possa ter falado assim, posso ter confiado em algumas pessoas que não mereciam confiança, né? Que a gente, vamos dizer assim, achava que era uma pessoa, era outra, mas aí o ser humano é feito de escolhas, né? Nós somos feitos de escolhas e alguns fizeram escolhas erradas, nós fazemos escolhas erradas, pensando, confiando em algumas pessoas, mas que hoje eu não faço mais. Então fez com que eu aprendesse a ser mais reservado nesse aspecto. O corretor de seguros, salvo, vamos dizer assim, as exceções, carrega um peso de fazer com que aquele seguro que o cliente fez possa ter toda essa confiança que ele mereceu a nossa corretora, que fez merecer a nossa corretora, que a gente retribua isso na hora que ele mais precisa. Essa é a grande preocupação que a gente tem. Então, nós como corretores temos, aquele corretor que é corretor raiz que a gente chama, ele tem que ter a preocupação com o cliente, porque é dele que a gente recebe o nosso salário. Se não fosse o cliente, nós não teríamos sentido de ser corretores de seguros. Eu acho que essa daí é a principal função do corretor e a principal marca que o corretor deixa. Um sinistro que mais me marcou foi recentemente. Foi um sinistro de vida, no qual nós fizemos uma indenização de R$300 mil, e assim foi para o empresário, e era uma mãe com 3 filhos, e ela falou assim, olha, veio em tão boa hora, porque está tudo preso, está tudo bloqueado, e 3 filhos adolescentes, né? Então ele era o gerador de benefícios da família, era o único que fazia, vamos dizer assim, trazia o pão para casa, e com esse dinheiro ela pôde aí, isso tem mais ou menos um ano, foi com que estabelecesse ali, desse uma estabilidade para a família nessa questão. Foi o que me marcou muito. Também um outro seguro de vida, aí já tem mais ou menos aí uns 20 anos atrás, que foi na mesma proporção. Hoje eles são clientes meus, até hoje, né? Mas ela também teve uma morte, assim, o esposo teve uma morte de acidente de um veículo, né? O veículo desceu na garagem e acabou prensando ele na parede. Foi uma coisa muito traumática, mas que nós pudemos ajudar também com o dinheiro para eles. Olha, o momento que eu mais acreditei que isso seria rentável, que a corretora ia vingar mesmo, foi quando eu comecei a ter as indicações dos clientes que haviam sido feitos seguro comigo. Aí que começou. Começou um indicar, não, agora faz aqui do meu cunhado, olha, o meu amigo está precisando de um corretor, eu indiquei você. Então é aí que eu falei, nossa, vai começar. Mas o começo é brabo, o começo é complicado, porque as contas não param, né? E você às vezes vive da comissão. Essa comissão era parcelada e a gente teve uma dificuldade no começo. Mas graças a Deus eu tive o apoio, uma esposa que soube entender o momento e ficou comigo, né? Então isso aí é importantíssimo. Mas assim, quando você começa a ter uma rede de indicações, e hoje eu não saio vender se não for indicado. Hoje na corretora, todos os seguros que vêm por indicação. Então isso faz da Alvarez Corretora uma característica. Quando o cliente vem indicado, ele já fica mais confortável. Hoje mesmo fechei 2 seguros por indicação. Um da irmã e outra de um segurado, que é de uma cidade vizinha, que indicou esse cliente. Então, quer dizer, a gente fica feliz porque está dando certo o nosso trabalho. Eu acho que é do jeito que a gente faz. Claro, o corretor do interior tem uma característica diferente do corretor de São Paulo, que o corretor do interior vai atender a domicílio, vai atender na hora do sinistro, vai acompanhar o carro na oficina, a moda antiga ainda, né? Mas assim, a gente tem que saber, vamos dizer assim, aliar o novo com o antigo. Vamos dizer assim, o modo novo de atender com o modo ainda antigo de atender. O interior ainda valoriza muito o cara a cara, né? O Sincor me ajuda até hoje. O Sincor, eu costumo falar que eu passei por vários presidentes. Eu estou hoje aqui a convite do Leôncio, indicado pela Leilane, que é a nossa corretora lá de Bauru e foi delegada regional na época. E eu lembro de ter tido uma conversa com o Leôncio, né? Eu novo, né? Assim, ele comendo um mamão ali no hotel,
olhando para uma mão e eu sentado do lado dele falei, seu Leôncio, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para estar no cargo, tem muita pessoa capacitada para estar no meu lugar, eu não sou a pessoa indicada. E ele, sem olhar no meu rosto, comendo uma mão ali, falou assim, Alvarez, esse cargo é um cargo político, é um cargo de representatividade, é um cargo que precisamos de pessoas de confiança que abracem a causa. E eu era muito atuante no Sincor na época, né? Participava de todos os eventos e acreditava e acredito no Sincor. Senão não estaria aqui hoje, entendeu? E hoje, depois de passada como delegado, diretor regional, vice-presidente do interior e hoje como segundo tesoureiro da executiva, eu posso dizer para você que está nos assistindo sem medo de ser feliz, sem medo de errar, que o Sincor foi na época do Leôncio, passou por outras gestões, mas hoje a gente vê um corpo técnico tão forte dentro do Sincor, pessoas que são realmente profissionais dentro do Sincor, amparando o corretor de seguros na área que ele mais necessita. E hoje as leis fazem com que o corretor esteja muito exposto, né? Então nós temos o quê? Um sindicato atuante com o Disque Sincor. Não estou fazendo propaganda do Sincor, eu só estou falando daquilo que eu vivo, daquilo que o Sincor representa para mim, o quanto eu uso o sindicato. Porque você, corretor sócio, você pode usar. Aquele que não é sócio está perdendo, não sabe o que é o Sincor, não sabe o que a estrutura do Sincor oferece. Então eu posso falar para você que eu evoluí como pessoa dentro do Sincor, evoluí como profissional dentro do Sincor. Claro, como diretor regional você tem uma vitrine maior, você é chamado para poder fazer entrevista nas rádios, nas TVs, e isso te projeta, claro que te projeta, mas vamos dizer assim, falando se me ajudou e me ajuda muito o Sincor. Faz com que a gente pense fora da caixinha, entendeu? Então, o Sincor hoje para mim é fundamental para o meu negócio. Falando agora como corretor, como pessoa física e jurídica, esquece, vamos dizer assim, o dirigente de entidade que sou, ele me ajuda muito. Por quê? Porque aqui a gente só não aprende quem não quer com o Sincor, porque o tanto de informações que a gente passa para o nosso corretor sócio é uma enormidade. A corretora foi feita para ganhar dinheiro, né? Então, é claro que nós temos que pensar no cliente, temos que pensar nos nossos parceiros, mas dá para ganhar dinheiro. É da onde eu tiro todo o meu sustento, é de lá. Tudo que eu tenho hoje foi através da corretagem de seguro. Eu não tenho outra atividade a não ser corretor de seguros. Por quê? Porque eu acredito. E o jovem hoje, que está vindo para cá, às vezes fala assim, pô, mas corretor de seguros é uma profissão de sacrifício, que tem que atender 24 horas por dia, o cara liga para você de sábado, domingo, liga sim. Então você, no começo, tem que pagar um preço. Toda profissão tem que pagar um preço. Nada vem fácil, entendeu? Mas hoje, eu vou falar para você, é uma profissão rentável, é uma profissão que você consegue pagar suas contas, consegue viajar, consegue adquirir seu veículo, consegue fazer o seu caixa. Não tem como. É claro, você tem que trabalhar bem. Se você não trabalhar bem, qualquer outra profissão, você vai sucumbir. Então, você que está começando agora, na corretagem de seguros, bora para frente que vai dar certo. O mercado é muito competitivo. Como que você vai se destacar? Uma coisa antiga que todo mundo fala aí, que está tão atual hoje, faz o cross-selling da sua corretora. Porque você fala assim, poxa, mas cross-selling, tudo isso aí eu ouço falar da década de 80. Eu vou falar para vocês que teve uma palestra em Bauru, eu vou citar só um exemplo aqui, tá? Uma palestra em Bauru que, para finalizar, a palestrante falou assim, olha, vamos fazer um cross-selling da carteira, papapá, que vira. Ela não estava errada, mas um corretor levantou e falou assim, você não tem algo de novo para falar para a gente? Aí eu, educadamente, pedi licença à palestrante e falei assim, eu vou responder essa pergunta, posso? Aí a palestrante, educadamente, até estava numa saia justa, né? Porque foi uma fala infeliz do corretor na época. Eu falei assim, sabe por que ele está falando isso? Ela está falando isso? Porque ninguém aqui, com raras exceções nessa sala, faz o cross-sell, nem eu. E é uma coisa tão atual, por quê? Porque eu convido a você, corretor de seguros que está começando agora a fazer, ou mesmo você que está na sua, seu 5º ano, 4º ano, sei lá, 10º ano, você sabe. Esses corretores mais antigos aí você sabe. Tem muito cliente que você não aborda para fazer o seguro de vida, para fazer o seguro residencial, para fazer o seguro que seja, seguro viagem, uma previdência, um consórcio. E vou falar sem medo de errar, tá? E vou contar uma história minha aqui. Tem uma cliente minha, posso contar? Vou contar.
Tem uma cliente minha que eu estava renovando o seguro dela. Ela fazia seguro comigo há 20 longos anos, do automóvel. Hoje os filhos dela são clientes meus. Aí um dia eu falei assim, eu posso falar o nome dela, que ela é muito amiga nossa, Sueli, eu nunca ofereci para você um seguro de vida. Ela falou assim, Fernando, eu tenho seguro de vida há mais de 20 anos no Santander, antigo Banespa, enfim. Aí eu fiz uma conta de 20 anos, vamos dizer assim, sem ter o seguro de vida dela. Eu aprendi com aquilo. Mas hoje você fala assim, então você tem uma equipe forte no Crossell? Não. É dia após dia, senão você acaba caindo na rotina e aí você fica no operacional. Então, faça o Crossell da sua carteira, você que está começando agora. Ela não precisa comprar, mas ela precisa saber que você vende. Que você trabalha com consórcio, com financiamento, com previdência, enfim, com todo tipo de seguro. Tenha certeza que você vai, vamos dizer assim, fazer a rentabilidade da sua carteira ser bem maior. Ó, se eu tive dificuldade, tive. O começo é complicado, para você ter uma ideia. Corretora nova, eu lembro de um episódio que eu, quando eu casei, eu comprei 2 pares de sapato, um preto e um marrom. E eu lembro que eu fiquei com esses pares de sapato durante 10 anos trocando meia sola. Que eu não tinha dinheiro para comprar outro, era começo da corretora, né? E eu fiquei, aí você vai falar assim, olha o sapato, não, você acaba acostumando com o sapato, né? E você trocava meia sola e tal, aí chega um momento que você já consegue comprar um par novo de sapato, que você só vê com aqueles 2 pares e tal. Só que eles estavam novos ainda, com os pares, com as meias solas, tudo bonitinho, engraxado. Eu não conseguia desfazer do sapato, porque eu construí uma história com aquilo, né? Foi o que eu fiz. Aí um dia, eu em frente de casa, né, com aqueles 2 pares de sapato lá, me passa um rapaz todo alinhado, camisa social, calça social, empurrando um carrinho de papelão, porém de chinelo. Aí eu perguntei, qual que é o seu número? Ele falou, 40. Eu falei, peraí, Boguinho. Aí eu fui lá e dei pra ele os 2 pares de sapato. Eu falei, o senhor aceita, né? Ele falou, rapaz, que bom, hoje eu vou poder ir na igreja de sapato. Então você vê que Deus prepara até a pessoa que vai receber aquilo que você usou por tanto tempo, né? Que fez com que a gente desse valor e dá valor até hoje naquilo que foi construído, naquilo que nós acreditamos. E eu falo que a Alvarez Corretora é uma corretora diferente, é uma corretora feita por gente que gosta de trabalhar lá dentro, por pessoas que eu chamo de filhos lá dentro, a gente tem uma proximidade muito grande, né? Então a gente faz de tudo para que eles possam trabalhar contente, para que eles possam transmitir vamos dizer assim, esse contentamento em estar trabalhando lá para o cliente final, que ele merece, pois ele deposita toda a sua confiança na nossa empresa. Se eu pudesse voltar no passado e olhar no olho do Alvarez, que estaria alguns quilos bem mais magro que hoje, olha, eu poderia falar para ele assim, seja mais prudente com algumas pessoas, trabalhe de uma forma diferente, mas aí é que tá, porque naquela época era o que eu tinha. Eu era um jovem de 20 e poucos anos que estava começando, eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje. Então para eu falar para ele é assim, ó, vai mais devagar, fecha a corretora mais cedo, fica mais com a sua família um pouco, com a sua filha, com as suas filhas, com a sua esposa, entendeu? Faz só diferente, fica um pouco mais com a sua família. Mas do resto eu acho que eu não faria nada diferente. Eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, tirando essas coisas do lado, porque se eu cheguei até aqui foi fazendo do jeito que ninguém me ensinou a fazer. É claro que nós temos aí pessoas que nos auxiliam, que a gente se espelha, né? Mas foi assim, de uma forma que a gente aprende olhando o que um fez de errado e um que fez de certo, que deu certo, que deu errado, para que a gente não cometa o que deu errado e que a gente aprenda com aquilo que deu certo. Mas o que eu falaria para o Fernando é assim, ó, bora para frente, vai que lá na frente vai dar certo.